Segurança pública. Como é que o Missão vê a solução para a segurança pública? Porque eu acho que hoje é a grande demanda que está em todas as classes sociais no Brasil. Assim, esse tema é muito central pra gente, esse tema é muito importante. Para mim a questão, não só para mim, para a missão, é uma questão fundacional. Ou seja, resolver a questão da segurança pública no Brasil é a fundação de um país com cidadania. E por mais que as pessoas, quando vão falar em cidadania, elas estão falando de direitos humanos e tal, o direito de viver é um dos primeiros direitos, são direitos fundamentais e não é garantido, especialmente aos mais pobres. Há no Brasil uma coisa anômala, que é a ocupação dos territórios brasileiros por parte do crime organizado. A gente tem coisa de pelo menos 20 milhões de brasileiros que vivem diretamente sob o comando do crime. E o ato fundacional de um governo da missão, que seria um ato fundacional de um Brasil diferente, é a destruição completa do crime organizado, a prisão e, se em combate, morte dos líderes do crime organizado. É a imposição de uma legislação muito dura e de caráter muito punitivo para o cometimento de crimes violentos. E o entendimento, e aí entra a parte de inteligência, de que as pessoas que são recrutadas para esse crime organizado, elas não brotam do nada. Elas têm nome, CPF, RG e elas têm um determinado perfil social. O homem que comete o crime violento é um homem jovem, em geral de 15 a 25 anos, oriundo de famílias em geral desconstruídas. Você tem uma prevalência de famílias monoparentais, só com a mãe, com os jovens que cometem crime, né? Coisa de 70% a 80%. E mais, com a mudança demográfica do formato das famílias, as famílias monoparentais estão aumentando. Este homem, perturbado com uma construção familiar débil, que em geral vai morar num bairro de periferia, que vê os estímulos culturais do crime organizado como uma forma de ascender socialmente, esse homem, ele é o exército de reposição do crime. E o Estado tem que estar muito próximo deste cara. Ou seja, escola em tempo integral, a presença de figura masculina que sirva de exemplo, ou seja, a presença de um professor sério, de um professor de educação física, de um orientador, de homens que sirvam de exemplo para ele, porque este é o cara que ele é a mão de obra barata que o crime recruta para qualquer coisa. E esse cara tem que ser retirado do crime. Então, se por um lado o combate ao crime começa com uma guerra ao crime, eu tô falando uma declaração de guerra literal ao crime, o Estado brasileiro tem que enfrentar um agente anômalo que hoje ocupa trecho do território brasileiro. Não é natural que você no Rio de Janeiro não possa andar em determinadas áreas. Essas áreas já passam de 30% do território do município do Rio de Janeiro. Se eu contar a Baixada, a coisa estoura. Ceará, mesma coisa. Em Fortaleza. Recife, mesma coisa. Salvador, mesma coisa. São Paulo, você tem uma paz fictícia, porque é um monopólio. Você tem que declarar uma guerra. Se você tem um agente anômalo que está ocupando o seu território, você tem que destruir esse agente anômalo. Renan, como enfrentar o crime organizado? E acrescentaria, o Brasil hoje já é um narco-estado? Começando no final da pergunta, o Brasil está num processo avançado para se tornar um narco-estado. Um modelo mexicano, um modelo colombiano de narco-estados, ou de repúblicas na América Central, que são casos clássicos. E ele está num modelo avançado porque ele tem dois tipos de ocupação. Uma ocupação horizontal, que é a ocupação territorial, que quem faz a maior parte das vezes é o Comando Vermelho, mas, por exemplo, aqui na Baixada o PCC também faz. E há também a ocupação vertical, e ela é a ocupação nas instituições, dentro das polícias, dentro do mercado financeiro, dentro de ONGs, dentro da imprensa, dentro da política. Isso já está acontecendo. Quando você vê esses dois modelos, horizontal e a vertical acontecendo, e a infiltração ficando em âmbito nacional, como a gente vê com o Comando Vermelho, e quase ao topo de quase todas as instituições como o PCC, nós podemos falar com um certo grau de segurança que a gente está quase lá. Estamos quase lá. Como enfrentar? Nós temos que dar a eles um status anômalo. O que é o status anômalo? Nós queremos trazer para o Brasil o conceito do direito penal do inimigo, que é um jurista alemão dos anos 80, o Günther Jacobs, que esteve na Suprema Corte na Alemanha, ali no Tribunal Constitucional deles, que dá um status diferente. Se você é membro de uma facção, isso pressupõe então que você está em permanente cometimento de crime, porque você não reconhece a autoridade do Estado e, portanto, você vai permanentemente violar direitos humanos. Quando você faz ocupação de um território e estabelece sua própria lei, você está negando a lei brasileira. Então, o que se pressupõe, por exemplo, que você não tem mais, vamos dizer, certas prerrogativas na hora de se defender que um cidadão normal vai ter. Se eu sou vou dar um exemplo aqui, se eu sou um assaltante não faccionado, eu tenho um direito penal. Se eu sou um assaltante ligado a uma facção, eu tenho um direito penal do inimigo. Porque ao ser membro de uma facção, eu não reconheço mais a lei brasileira. São dois elementos diferentes. E aí você não tem, por exemplo, a presunção de inocência. Se a polícia te pegou e você está catalogado como membro do Comando Vermelho, você vai preso na hora. E a lei tem que ser muito dura e o direito tem que ser muito rápido. Com esses instrumentos, e aí com o Estado coordenando as forças policiais,
coordenando a Polícia Federal, e quando necessário as Forças Armadas, você tem que fazer, de um lado, a reocupação territorial do Brasil, ou seja, nós temos que tomar, todos os morros estão aqui na Baixada, o próprio Porto de Santos, que em grande medida é ocupado por agentes do próprio PCC, que sabem e obtêm informações ali dentro para poder colocar seus contêineros no navio e mandar a droga para fora, é ali onde está o faturamento do PCC, e institucionalmente usar COAF, Polícia Federal para cruzar dados, e aí você pegar o faturamento deles e você debelar, vamos dizer, as derivadas das quadrilhas, que é, por exemplo, vou dar nomes aqui, a REAG, que era uma empresa no mercado financeiro, que usava derivativos oriundos de recurso do tráfico, ou festas de funk, MC Rian, que foi pego agora, amicíssimo do Neymar, já que estamos falando de Baixada da Santista, que usava os shows dele para lavar dinheiro. São duas operações que nós temos que fazer. Uma para debelar o faturamento e outra para recuperar os territórios. Você tá falando sério? Não, mas peraí, prendeu, matou, é muito radical. Não, não, é bem simples, olha só. Você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade de... É um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara, é o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é um Estado democrático, de direito, se é um Estado comunista, se é um Estado despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor lei e ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, é o que acontece. O prendeu, matou é muito simples. Você é um bandido, você está numa favela, você está com uma metralhadora. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso para a Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular. Aí é bem simples, você tá andando na rua com seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou, matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Aí ele vai preso. E tem que ficar muito tempo. Aí nesse caso não tem a parte do matou. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. A gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las, prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro, enfático sobre guerra ao crime. O que é o direito penal do inimigo? Quem é Günther Jacobs, que é o pai dessa ideia de uma espécie de um direito penal que separe o cidadão, a pessoa que está disposta a cumprir a lei e que pode cometer crime. Um cidadão que aceita a lei brasileira, ele pode cometer um crime e pode ser punido, ele tem o direito de defesa. Agora um cara que, no fundo, a prática recorrente de crime dele não reconhece a existência do Estado, por exemplo, um terrorista que ele tá, sei lá, montei uma célula terrorista na França. Essa célula terrorista não reconhece o direito da França existir. Ele quer fazer uso de, vamos dizer, das maneiras mais atrozes de causar dano em nome da causa dele. Esses caras não podem ter direitos e prerrogativos. O direito tem que ser célere e rápido. Você tem que quebrar o sigilo dele rápido. Se ele for preso, ele tem que ter penas desproporcionalmente altas. O direito penal do inimigo, que em grande parte ele foi aproveitado em várias nações desenvolvidas, civilizadas. O Günther Jacobs, se eu não me engano, ele foi do Tribunal Constitucional, tipo uma espécie de STF alemão. Alguém no chat aí pode corrigir. Ele é professor até hoje. A gente está falando de uma medida que entende assim, existe um tipo de ação, um tipo de organização humana que ela não reconhece nem a autoridade do Estado e que está disposta por não reconhecer a fazer o que for. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Para mim o Marcola não é um cidadão, ele é um inimigo e ele não pode ter direito às mesmas prerrogativas de um cara que, por exemplo, cometeu um outro crime, um crime até grave, mas que é um cidadão. Esse tipo de coisa, talvez, dado, vamos dizer, o estado de anomia que a gente vive e o grau de infiltração do crime organizado na realidade brasileira, este tipo de coisa talvez vai precisar ser feita pelo presidente. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal.